Amém. Glórias a Deus. Então chegamos na nossa última aula da nossa escola de líderes. E agora já vamos ter que fazer reuniões de planejamento para começarmos o trabalho. Amém? Então essa aula ela é bem cheia. Vamos ver o que dá para conseguir seguir aqui. Mas agora ela fala sobre a questão essencial, do trabalho de liderança, do trabalho de célula, que é liderança. Então, a liderança excelente depende, é claro, de líderes excelentes. Nós temos na Palavra de Deus características que a Bíblia dá, ou requerimentos que a Bíblia dá, daqueles que devem ser líderes na casa de Deus, né? Então, ali em 1 Timóteo 3, 1 a 13 e Tito 1, 5 a 10, Paulo fala ali sobre esses requerimentos, ali falando sobre presbíteros, diáconos, mas enfim, líderes, pessoas que vão liderar a casa de Deus. E ele fala de características que deve haver, são requerimentos na vida de pessoas que vão liderar algum assunto no reino de Deus. Então nós temos características morais que Paulo fala. Então ele diz ali que o homem e a mulher de Deus, eles têm que ser irrepreensíveis, né? Então tem que estar acima da repreensão. Não significa que são pessoas perfeitas, mas são pessoas que têm que procurar viver uma vida de uma maneira que não se tenha do que repreendê-los. Essa é a ideia da palavra aqui, above reproach, ou irrepreensível. Ele precisa ter boa reputação, a fama dele, como que essa pessoa é conhecida, né? Porque às vezes a pessoa é uma coisa na igreja, mas tem uma má fama em outro lugar, né? Fama de fofoqueiro, fama de desonesto, fama de preguiçoso, sei lá o que é. Enfim, então a pessoa deve ter uma boa fama. No caso aqui, é claro, se tratando dos homens, marido de uma só esposa, né? Então, um homem fiel à sua esposa, um homem que respeita o seu casamento. Paulo vai falar também da questão da conduta dos seus filhos. Enfim, para nós liderarmos, a nossa casa deve procurar estar em ordem. Também diz ali, não dado ao vinho, e também ser uma pessoa respeitável. Ou seja, que a pessoa ela não seja uma pessoa que tem controle, e principalmente um termo que nós usamos bastante na igreja, que é bom testemunho. Características mentais ou emocionais é ser sensato, controlado e pacífico, né? Tem que ser uma pessoa sensata, porque o líder vai lidar com situações muitas vezes difíceis, ele vai ter que tomar decisões, ele tem que ser uma pessoa controlada, porque ele vai lidar com gente, e toda vez que a gente lida com gente, não é fácil. Então, se for uma pessoa estourada, se for uma pessoa de temperamento problemático, vai ter dificuldades. Tem que ser um pacificador, né? Tem que ser aquele que ajuda a diminuir os problemas e não aumentar os problemas, né? Então tem que ser aquele que sempre procura ver o lado bom das coisas, fazer as pessoas verem o lado bom das coisas, e não aquele que fica incitando, jogando mais lenha na fogueira, né? Então tem que ser uma pessoa pacificadora, né? Vai vir pessoas reclamar para o líder, porque fulano, olha o que ele fez e tal, né? E aí você, não me diga, sério, conta mais, né?
Você tem que controlar ali, falando, não, mas olha, mas por outro lado ele, né, é uma benção, tal. Deve estar num mau dia, vai ver que está com algum problema, vamos orar por ele. Ou seja, uma pessoa que ajuda a apagar o fogo, né, e não a aumentar. Características sociais: deve ser gentil, educado, né, hospitaleiro, não avarento, ter a casa em ordem. Então, a Bíblia fala sobre a hospitalidade, ela fala sobre a importância de sermos hospitaleiros, e um dos versos mais importantes da Bíblia sobre hospitalidade diz assim: nós devemos ser hospitaleiros porque muitos, sem saber, hospedaram anjos, né? E muitas vezes nós não vamos hospedar anjos com asas, mas às vezes estamos hospedando anjos, né? Anjos humanos que Deus vai usar, que serão pessoas que Deus vai fazer uma grande obra na vida deles e trabalhar a vida deles, né? Então, nós nunca sabemos. Aquele casal que veio aqui no outro domingo, né, de amigos nossos lá de West Palm Beach, eles contaram de um cara que eles conheceram na igreja que a gente frequentou lá, no West Palm Beach, né, por 6 meses, e ele disse que bastante tempo depois apareceu um rapaz lá, um cara bem simples, e o cara ali tinha acabado de se converter, e começou ali na igreja. Esse cara hoje, ele está trabalhando na África, e já implantou centenas de igrejas, o cara já ganhou mais de 10 mil almas para Jesus. Você nunca sabe que tipo de pessoa vai passar ali, né, na tua casa, vai passar diante da tua liderança. Você nunca sabe quem vai ser o próximo Paulo, e que Deus vai permitir que você seja o Ananias na vida dele, ou o Barnabé na vida deles. Então, vamos deixar que Deus possa usar nossa casa, nosso carro, né? Tudo que temos, tudo que somos, oferecer para o reino de Deus, dizer: Senhor, né, se tem como usar isso aqui, pode não ser a casa mais linda do mundo, mais luxuosa do mundo, Senhor, é simples, é pequena, mas eu quero que seja para a glória de Deus, né? Então, vamos, é importante que o líder seja assim, né? E não somente na questão da reunião da célula, porque às vezes a reunião da célula nem é na casa do líder, né? Porque pode ser só na casa do anfitrião, mas o líder ele vai precisar desenvolver um relacionamento aprofundado com os membros da sua célula, de maneira que ele deve sempre manter com uma certa regularidade convite, né? Receber pessoas na sua casa, mesmo que não seja para reunião de célula. Então, ele tem que ser hospitaleiro. Características ministeriais: é preciso que seja experiente, né? Que seja maduro em relação às coisas de Deus. É preciso que seja apegado à palavra. Paulo deixou bem claro isso, né? É preciso que seja apto para ensinar, que seja uma pessoa consagrada a Deus. Então, essas são as características que Paulo elabora nas suas epístolas para liderança espiritual. Então, é importante entender que talentos naturais ou dons espirituais não substituem esses requerimentos, né? Aquilo ali fala de preparação, ali fala de caráter, ali fala de maturidade. Então, talento natural e dons espirituais não substituem essas coisas. Então, são coisas que têm que ser desenvolvidas, né? Então, cada um deve procurar desenvolver essas características. Então, é claro que o que Paulo está falando aqui, ele não está falando que todo mundo tem que ter todas essas características e ser 100% em cada uma delas. O que ele está dizendo é que isso aqui é o que nós devemos seguir, né? Esse deve ser o parâmetro se nós queremos trabalhar com a obra do Senhor. Na verdade, se você for ver bem, é parâmetro para qualquer cristão, né?
Na verdade, todo cristão deve ter todas essas características aqui, não é só a questão do líder. Mas se nós não temos, né, o que fazer então quando uma pessoa não reúne essas características pessoais? Bem, a questão é que essas características elas podem ser trabalhadas, elas podem ser desenvolvidas, né? Então, todos nós devemos nos esforçar para isso. A experiência, né, do trabalho com células, especialmente aqui da Igreja Central, o que eles afirmam é que cada cristão, ele na verdade ele pode ser um líder. Cada cristão. Não depende de um talento especial, nada disso. Porque todas essas características são características cristãs. Não são características meramente de liderança. Então, uma vez que você é cristão, deve-se esperar que essas características se desenvolvam na tua vida. Ou seja, uma vez que você tem essas características, então é de se esperar que todo cristão possa realmente, de alguma maneira, ser um líder. Também existem palavras, né, princípios de Jesus que demonstram isso. Quando Jesus disse de todo cristão que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. O que ele quis dizer com isso, basicamente? Que todo cristão tem que ser um influenciador. Nós temos que ser aquele que influencia e não aqueles que são influenciados. Então, um influenciador é o quê? Ele é um líder, né? Então, cada líder vai ter sua característica própria, cada um o seu jeitinho. Algum pode ser líder que consegue liderar centenas, milhares de pessoas. Tem aquele que pode liderar uma alma para Jesus, pode liderar algumas pessoas. De qualquer maneira, são líderes. E é isso que Deus quer para nós. Amém? Então, tudo isso é uma questão progressiva que vem por meio de práticas e disciplinas espirituais. Então, se nós nos esforçarmos, né, fizermos nosso dever de casa, buscarmos a Deus, Deus vai desenvolver isso. Todos nós temos imperfeições, todos nós temos áreas que precisam de tratamento, de mudança, todos nós temos blind spots, né, na nossa vida, mas Deus pode tratar tudo isso. Então essa é a beleza de quem atende o chamado de Deus, quando Deus diz: a quem enviarei, né? E ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ali não se trata de prepotência, arrogância, de alguém que se acha, né? O cara acha que é o tal, né? Para se oferecer para Deus. Não, se trata de alguém, na verdade, um coração humilde, que viu Deus ter uma necessidade, que é a necessidade de enviar alguém, e ele se oferece para atender essa necessidade. Então, quando alguém se oferece a Deus, Deus então vai ajudar essa pessoa a desenvolver essa pessoa. Se você for ver bem o agrupamento ali dos 12 apóstolos, se você pegar qualquer visão hoje de formação de liderança, de gerenciamento, de treinamento empresarial ou de treinamento de liderança eclesiástica, você vai ver que ninguém ia fazer o que Jesus fez, que é pegar um bando de pessoal que sabia mal e mal escrever e ler, né? Um bando de pescadores, o outro lá era um cobrador de impostos, né? Que todo mundo odiava. Quer dizer, o grupo de pessoas que Jesus escolheu para formar ali líderes são pessoas que normalmente hoje a visão de gerenciamento e de treinamento de liderança jamais escolheria essas pessoas. Você sempre iria procurar aquele que fala melhor, aquele que tem nota melhor, Jesus fez uma direção contrária, mostrando que realmente Jesus acredita que qualquer pessoa pode se tornar um grande líder. Pega o Pedrão, né? O cara era um pescador.
já estava lá passando dos seus 50 anos de idade, né? Quer dizer, filho, neto de pescadores, não tinha perspectiva nenhuma na vida a não ser morrer como pescador. E de repente você pega um cara desse aqui, esse cara aqui vai revolucionar o mundo, né? Esse cara aqui vai pregar para milhares de pessoas e vai ainda escrever palavras, e a própria vida dele vai servir de testemunho por gerações e gerações. Quem é que ia acreditar numa coisa dessa? Né? Que o Pedrão poderia se transformar em quem ele se transformou. Então, Deus pode, aonde Ele encontrar pessoas voluntárias, pessoas que querem fazer diferença, pessoas que querem servir a Deus, Deus pode nos ajudar com essas características que nós precisamos. Amém? Muito bem. Então, um trabalho de discipulado é um trabalho que vai justamente desafiar as pessoas, né, e despertar nas pessoas para desenvolver essas características. Então, por isso o trabalho das células, ele é um trabalho todo interconectado. Nenhuma célula vai estar sozinha, nenhum líder vai estar sozinho, todos vão estar trabalhando juntos, né? Nós já começamos isso com um treinamento aqui, onde todos são treinados igualmente. Depois você vai estar sob supervisão, sob constante treinamento, né? Os líderes, os membros de equipe. Então, é um trabalho de discipulado que você mesmo vai receber e você também deve passar isso para os outros, né? Aquilo que você recebeu, você vai passando adiante, vai treinando, vai despertando essas características, e é justamente aqui que está o fator multiplicação, né? É quando tudo aquilo que você aprendeu e recebeu, você vai passando para outras pessoas, e isso vai desenvolvendo outras pessoas, o que vai possibilitando a multiplicação das células. Ok? Em Marcos 10, 42 a 45, Jesus nos fala sobre a visão do reino de Deus sobre liderança. E qual é a marca principal que Jesus disse que o líder deve possuir? De acordo com esse texto aí, vocês se lembram? Ser servo, servir. Essa é a principal característica, né? Isso aí vem do momento lá, vocês devem lembrar que a mãe de Tiago e João chegou para Jesus, né, e falou: Jesus, quando o Senhor se assentar no trono, tal, né, coloca o meu filho sentado de um lado e o meu outro filho do outro, né, tipo assim, que eles sejam primeiros ministros, sei lá, né. E Jesus, então, é onde ele vem com essas palavras, dizendo: não, você não sabe o que você está pedindo, mulher, né? Porque se você soubesse quem vai ficar do meu lado direito e do meu lado esquerdo, você nunca ia pedir isso para os seus filhos, né? Porque ele pensou na cruz, né? Ela estava pensando no trono e ele pensou na cruz. Você nunca vai querer que os seus filhos estejam do meu lado direito ou do meu lado esquerdo. E ali ele menciona justamente isso. Ele diz: olha, esse conceito que vocês estão tendo, que você, mãe, está tendo, que os seus filhos estão tendo, é um conceito do mundo. Ele disse: no mundo as lideranças funcionam assim, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? No mundo é assim, no mundo o mais forte prevalece, quem puder pisar os outros, né, para poder subir, é esse o que triunfa, é esse o que ganha. Jesus disse: mas isso são os valores do mundo, né? Onde o líder, ele é para ser servido, para ser honrado, né, para ser destacado, e para buscar poder, para buscar fama, para buscar vaidade pessoal. E Jesus disse: no reino de Deus esses valores não funcionam. Ele falou: no reino de Deus, aquele que quiser ser líder, aquele que quiser ser senhor, vai ter que aprender a ser servo de todos. Então Jesus destacou que a principal característica da liderança que ele reconhece como fundamental é um coração de servo.
Então, tendo um coração de servo, as outras coisas vão sendo acrescentadas, né? Se você resolver servir ao Senhor, por isso que eu digo que quando o profeta responde o chamado de Deus, a quem eu enviarei, e ele diz, eis-me aqui, ele não está pensando em proeminência, poder, se destacar. Ele está, na verdade, sendo um servo. Ele sabia que era pepino, ele sabia que era problema você se oferecer para trabalhar para Deus. Ainda mais naquela conjectura, naquela situação lá de Judá, né? Do reino de Judá. Então, vemos exatamente isso. Um coração de servo que quer servir a Deus, então Deus aceita, reconhece, e Deus vai trabalhar com ele para desenvolver os demais talentos, características que ele precisa. Sim, Robson. Pastor, o que significa o que Jesus fez com os apóstolos dele quando ele lavou os pés deles? Excelente ponto. Ali é prova de que Jesus, o que ele exige de nós, ele nunca exige de nós algo que ele não faça primeiro, né? Então, quando ele diz, se você quer ser líder, você tem que ser servo de todos, ele deu demonstração disso, né? Então, naquela cultura, naquela época, esse serviço de lavar os pés das pessoas quando entrava dentro de casa era o serviço de escravos, né? Porque era um serviço nojento, né? E por que era preciso isso? Não era um costume apenas, era uma necessidade. Por quê? Porque naquela época você caminhava no meio de estradas sem pavimento, então era poeira, os carros daquela época não eram movidos a álcool ou gasolina, eles eram movidos a cavalo, e o cavalo é movido a capim, e o capim não resulta em óxido de carbono, né? Ele resulta em cocô de cavalo mesmo, né? Então as ruas eram cheias daquilo. Então onde você estava andando, você estava pisando, né? Então a maioria das pessoas não usava sapato, eram sandálias. Então como é que ficava? Teu pé ficava imundo, né? Quando você ia entrar numa casa, você se sentia muito mal de você entrar numa casa com os teus pés sujos. Então por isso era uma questão de você pensar, receber bem o teu visitante, oferecendo uma vasilha com água para ele lavar os pés, né? E então o que Jesus fez naquele momento foi exatamente se reduzir à condição de um servo, de um escravo, lavando os pés dos discípulos, para com aquilo ele mandar o recado mesmo. Fala, agora imagine, se eu sendo o Senhor de vocês, se eu sendo o Messias, eu fiz isso com vocês, então o quanto vocês não devem servir o seu irmão. Então ali Jesus estabeleceu, né, um princípio chocante, a ideia foi chocar mesmo, né, para que eles entendessem de maneira inesquecível o que significa tentar ser um líder, alguém que serve ao Senhor, né? Então é aquele que serve os demais, é aquele que se consome, é aquele que vai gastar dos seus próprios recursos, é aquele que vai mais gastar do seu tempo, é aquele que vai se dedicar mais do que os outros. Ok? Muito bem. Em 1 Timóteo 4,15, Paulo fala ali sobre a importância da gente desenvolver essas disciplinas espirituais que vão trazer essas características que a gente precisa. Quais são? É estudar a Bíblia, é estudar a palavra, aprender a ser um bom liderado, porque ninguém vai ser um bom líder se primeiro não foi um bom liderado. Se você não aprendeu a se submeter, se você não aprendeu a seguir regras, seguir ordens, né? Se você não aprendeu a respeitar líderes, você não está apto para ser um líder. Agora, alguém que aprendeu tudo isso, que se submeteu, ele tem um enorme potencial de se tornar um grande líder, né? A gente vê isso muito nítido na figura de Josué.
né? Josué é aquele cara que estava ali o tempo todo servindo Moisés, o tempo todo, né? Onde Moisés estava, Josué estava lá. Se era para guerrear, Josué estava na guerra, né? Onde quer que Moisés estava, a Bíblia diz que Josué estava ali. Moisés entrava na tenda para buscar Deus, Josué ficava na porta, né? Moisés subia a montanha, Josué subia até a metade da montanha com ele, né? E ficava ali esperando ele descer. Então, quando chegou a hora que Moisés morreu, Deus não teve dúvida nenhuma, né? Quem que eu vou substituir? Quem eu vou colocar? O cara que mais serviu a Moisés. O cara que mais se dedicou a servir é o que vai se tornar o novo líder, né? Again, não que aquilo para Josué fosse assim, oh, thank you, Lord, uau, né? Que não imaginava, né, que eu merecesse isso, né? Você acha que Josué recebeu isso assim, oh, valeu Deus, era isso que eu esperava? Por que você acha que Deus falou para ele, não tenha medo e nem desmaie? Por que você acha que ele falou isso? Porque aquela notícia, na verdade, apavorou Josué. O que? Eu? Né? Eu liderar esse povo? Eu assumir o papel do grande líder Moisés? Não estou capacitado, não tenho jeito para isso. Tal. Deus diz, tem. Você tem um coração de servo, é tudo que eu preciso. Então, Paulo fala sobre isso em 1 Timóteo, dizendo a Timóteo ali, que era um discípulo dele, né? Dizendo assim, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Então, um líder precisa ter um crescimento pessoal, né? O líder é um que precisa também estar crescendo, ele precisa estar buscando mais a Deus, ele precisa também estar avançando, ele não pode se estagnar, ele tem que estar dando espaço para que Deus prossiga. Ele não pode chegar e achar, já atingi tudo que precisava atingir, já posso parar nesse nível aqui, agora é só ensinar os outros. A nossa vida cristã, ela é como, eu sempre digo que é como você andar naquela esteira rolante, né? Aquela esteira de fazer exercício que o Álvaro faz todo dia, né? Às vezes você anda e não sai do lugar, né? Mas se você parar, o que acontece? Você vai para trás, né? E às vezes o crescimento do servo de Deus, o crescimento cristão, é muito parecido com isso. Às vezes parece que você se esforça tanto, mas não consegue ver muito resultado, né? Mas para de se esforçar para você ver o que vai acontecer, né? Para de buscar Deus, para de crescer e você vai ver o que vai acontecer. Começa a ir para trás, né? Nós estamos nadando contra a correnteza, nós estamos indo contra um mundo que está totalmente contrário a nós. Então o cristão nunca pode parar de avançar, nunca pode parar de querer crescer, nunca pode chegar na arrogância de dizer, já sou crente há 20 anos, não preciso mais em estudo bíblico, já conheço tudo. Não pode ter erro pior que isso. Se você já tem mais 20 anos de convertido, significa que provavelmente você já está meio velho, né? E se você já está meio velho, significa que depois de 20 anos aprendendo a Bíblia, adivinha o que aconteceu com o que você aprendeu lá no começo? Já esqueceu. Tem que aprender tudo de novo, né? Então a gente tem que continuar aprendendo a vida toda, Nunca pare de crescer, né? Então, os grandes campeões, né? Você nunca vê o grande campeão, ele nunca é feito no campeonato. O grande campeão, o grande vencedor, nunca é vencedor, se torna vencedor na Copa do Mundo ou nas Olimpíadas, quando ele sobe o pódio. Aquilo ali, na verdade, é só o resultado, né? O resultado. Na verdade, o verdadeiro campeão, ele é formado aonde? É na disciplina diária. Anos e anos, quando ninguém sabia quem ele era, né? E ele estava ali, levantando cedo, trabalhando, se exercitando, treinando, né? Aí começou a vir a fama, tal, começou a ficar conhecido, mas o atleta estava sendo formado muito antes da pessoa ser e a maioria deles, conhecida. quando termina a vida profissional, né? Fica assim, irreconhecíveis, né? E daí deixa os treinamentos.
Chega uma hora que o atleta tem que parar, né? Mas normalmente quando ele para, vira uma bola de carne, né? A pessoa cai tudo, né? Foi só o Álvaro parar. Essa é a razão, né? Né? A gente não entende isso. Então tá aí o exemplo do Álvaro aí. Não pare, né? Não pare. Se você não quer ficar que nem o Álvaro, não pare. Aquilo faltou hoje, né? Até os 45. Sobrou pro Álvaro. Depois dos 45. Parei. Ok? Então, um coração de servo, crescer pessoalmente, conhecer a palavra de Deus, né? 2 Timóteo 3, 16, 17, diz que o servo de Deus ele deve estar sempre preparado para, bem treinado, bem exercitado na palavra de Deus, né? Ele deve estar, ele diz ali, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Então, o servo de Deus, a serva de Deus, deve estar sempre procurando instrução na Escritura, né, para que ele seja preparado para toda boa obra. Então, se nós não nos prepararmos na Bíblia, nas coisas que é fundamentado na palavra de Deus, o máximo que a gente vai poder oferecer são alguns conselhos, algumas boas ideias, né? Porque é isso que é a sabedoria humana. Se a gente não se basear na palavra de Deus para ensinar, nós vamos ensinar conceitos humanos, né? Que pode até ajudar um pouquinho, mas não vai ter poder de transformar as vidas. Então, nós temos que ir na palavra, na palavra. Então, o cristão ele tem que estar sempre crescendo na palavra e quanto mais o líder, sempre se fortalecendo na palavra. Não interessa os conceitos, as ideias, o que a palavra de Deus diz. Então, eu fico com a palavra, porque é a palavra que tem poder de transformar. É o evangelho que Paulo disse que ele não tinha vergonha, porque era o poder de Deus para salvar, né, as pessoas. Então, é a palavra que tem esse poder transformador. Jesus disse, né, que na parábola do semeador, onde a semente representa justamente o quê? A palavra de Deus. Então, o que nós semeamos é a palavra de Deus, né? Então, nós vamos usar métodos, nós vamos usar treinamento para alcançar as pessoas, para receber bem as pessoas. Mas se a gente fizer tudo isso e não oferecer a palavra, não serviu para nada. Não serviu para nada, porque é a palavra que tem o poder de converter, de transformar aquela pessoa. Todos nós, né? Então, vamos pela palavra. E aqui eu quero fazer um parênteses sobre algo que eu li, não aqui na apostila, mas num outro livro que eu estou lendo e me impactou bastante. Nós temos que tomar o devido cuidado, irmãos. A gente fez todo o treinamento de usar a linguagem adequada, não ficar usando linguagem de crente, né, para poder justamente comunicar o Evangelho. Mas nós não podemos cair no erro de transformar a célula num ambiente voltado para o ímpio, para o pecador, para aquele que não tem a Deus. Não, a célula, ela é a igreja. E se ela é a igreja, ela deve ter os elementos do povo de Deus, da igreja de Deus. Em outras palavras, nós não podemos ter vergonha e nem impedir com os nossos métodos que a verdade de Deus seja exposta e que a própria comunhão com o Espírito de Deus tenha liberdade. Então, nesse livro que eu estou lendo, a Segunda Reforma, ele usa um texto muito interessante, onde Paulo fala sobre a igreja de Corinto, lembrando que era uma igreja em célula, né?
Se reuniam nas casas. E aí ele entra ali com dois conselhos muito interessantes, que era sobre a questão das línguas estranhas e da profecia durante o culto, né? E o que ele fala não é que a língua estranha seja inapropriado, mas o que ele está dizendo, daí ele diz assim, irmãos, se um visitante chegar, né, um ímpio chegar ali, um pecador, chegar no culto, e todo mundo começar a falar em línguas estranhas, ele não vai entender nada, ele vai achar que está todo mundo doido, não vai entender nada e não vai ser edificado, né? Ele falou, mas se nós estivermos falando todos em profecia, aí o visitante, o pecador que está ali vai ser edificado, ele vai ser confrontado com a palavra de Deus e vai ser edificado. Então perceba o que o apóstolo Paulo está dizendo na prática. Ele está dizendo o seguinte, não é que línguas estranhas seja errado e não é que nós mostrarmos que somos crentes na célula, isso aí esteja errado. Não tem nada de errado. O que ele está querendo dizer é que o problema das línguas estranhas é que é um problema de comunicação, de entender. Então, em outras palavras, ele está dizendo a comunicação deve ser trabalhada para ela ser o mais inteligível possível, né? Mas a mensagem, o conteúdo, aquilo que vai ser feito na célula é o culto do povo de Deus a Jesus, né? Então ele está dizendo, é a profecia, ou seja, a mensagem de Deus que vai tocar o pecador, né? Então, por mais que a gente vai sempre ter esse cuidado com o linguajar, justamente para que o visitante não fique que nem um peixe fora d'água, sem entender o que está acontecendo, mas não significa que a gente vai diluir o evangelho por causa do pecador que está ali, ok? Nós vamos apresentar o evangelho, né? Nós vamos ter momentos de oração, e se o Espírito Santo começar a mover no momento da oração, deixa o negócio pegar fogo, deixa o Espírito Santo trazer o poder de Deus ali mesmo. Se o pessoal começar a chorar, deixa que chore. Porque é exatamente isso que vai fazer o diferencial na vida da pessoa. Porque reunião por aí, irmão, reunião tem tudo que é tipo, reunião da Avon, reunião da Melaleuca, reunião disso, reunião para fofoca, reunião para não sei o quê, reunião para ver futebol, reunião para, né, para fazer tricô, reunião tem tudo que é tipo. Eles não precisam de só mais uma reunião. O que eles precisam é justamente de uma reunião onde pela primeira vez eles vão poder entrar em contato com o poder de Deus, né? E daí, por outro lado, se você fica ali todo cheio de dedos, se preocupando e não... a gente não pode ser muito crente aqui, né? Mas daí como é que vai ser na hora que você convidar ele para vir para a igreja? Aí, anyway, quando ele vir para o culto, né, ele vai... né, você teve tanta preocupação e não posso chorar aqui por causa do pecador. Mas, de repente, você traz ele no culto, tem 10 chorando em volta dele, lá, Jesus, levantando o braço, né, e caindo no poder do Espírito. Então, a gente não precisa ficar evitando isso, irmãos. Exatamente o que Paulo falou, não me envergonho do Evangelho, não me envergonho daquilo que Deus faz, daquilo que Deus toca, da presença do Espírito entre nós. Então é isso mesmo, é para dar liberdade e deixar o fogo cair mesmo, deixa o Espírito Santo conduzir a reunião. Ok? Muito bem. Então, o fundamento de todo o crescimento espiritual é o conhecimento da palavra de Deus. E o conhecimento da palavra de Deus, ele não vem por mágica, ele não vem por osmose, ele vem por trabalhar duro, né? O conhecimento da palavra vem por você se esforçar, você abrir a tua Bíblia, ler, procurar entender, procurar conhecer, e qualquer um pode crescer, né? Eu venho de pais e avós cristãos que o máximo que estudaram foi até a 4ª série, né? Mas eu vi ali o conhecimento que a minha mãe tinha. O meu avô fundou uma igreja e ele provavelmente ainda conhecia menos, sabia menos ainda
do que a minha mãe. Mas eram pessoas que entendiam, que precisavam se dedicar à palavra de Deus, e ali, mesmo com todas as dificuldades, lia todo santo dia, estudava a Bíblia todo dia, não perdia culto, não perdia oportunidade de aprender, de participar de algum estudo da Bíblia. O resultado era nítido, eles tinham conhecimento da palavra de Deus. Podiam não ser nenhum teólogo, não ter uma grande formação, mas entendiam muita coisa da palavra de Deus. Então é isso que a gente precisa também fazer. Então, se você quer conhecer a palavra de Deus, não tem outro caminho. Dedique-se à palavra de Deus, né? Estude, tenha um tempo diário de estudar a palavra de Deus. Leia bons livros que te ensinem sobre a palavra de Deus. Hoje nós temos tantas oportunidades, né? Nós temos YouTube, nós temos internet, nós temos tantas chances de aprender, né? Apesar que às vezes o YouTube também desinforma, né? Desprega, né? A gente também tem que ter um certo cuidado, mas de qualquer maneira existe uma abundância muito grande de possibilidades da gente crescer e aprender mais. Outra coisa fundamental para o líder, para aqueles que almejam servir e ajudar na célula, é o crescimento da tua vida de oração. Então, esse, sem dúvida alguma, é o grande segredo de qualquer líder, de qualquer cristão, é a sua vida de oração. Não negligencie isso, busque a Deus, se discipline, coloque um tempo definido na tua vida, no teu schedule diário, se precisar levantar mais cedo ou dormir mais tarde, para que você possa encaixar, né, ali, pelo menos comece com 10 minutos, 15 minutos de oração diária, mas mantenha isso, vá mantendo isso, né, e vá buscando a Deus, ok? Então isso não foi exceção nem para Jesus. A Bíblia diz, né, que Jesus, como de costume, levantava antes do sol, né, se levantar, e Jesus ia orar, Jesus ia buscar Deus. Então, se o Filho de Deus não negligenciou a oração, quem somos nós para negligenciar a oração? Né? Daniel, a Bíblia diz, orava 3 vezes ao dia. Os apóstolos, né, disseram, quando houve o problema lá do diaconato, que eles precisavam começar a fazer assistência social, e eles chegaram e disseram, não, vamos colocar algumas pessoas para cuidar disso aqui, porque não é correto que nós venhamos a ficar servindo à mesa ao custo da gente não ter mais tempo para orar e estudar a palavra. Então, nitidamente, você vê a prioridade dos apóstolos. Líder tem que dedicar tempo à palavra e à oração, ok? Então, busque a Deus, busque pela tua vida em primeiro lugar, né? Porque nós somos fracos, nós precisamos de ajuda, nós precisamos da direção de Deus, nós precisamos de poder, porque sem o poder de Deus a gente não consegue fazer absolutamente nada. Então, ore por você porque também, quando você se decide a servir ao Senhor, você vai ter ataques do diabo, né? Se você se levantar para querer cuidar de vidas, o diabo vai se levantar também contra você. Então, ore por tua vida, ore para que você tenha poder, ok? Então, tem uma frase, né, que se diz muito no Brasil, né? Sem oração, sem poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Né? Ou seja, está ligado diretamente à vida de oração. Alguém ia falar alguma coisa desse lado aqui? Sí, pastor. Yo sé que una cosa es leer la Biblia y otra cosa es estudiar la Biblia. Yo sé que tenemos que pedirle al Espíritu Santo, Dios, que nos ayude. Pero hay alguna otra técnica porque a veces yo me leo hasta un versículo hasta 3 veces y me quedo, ¿me entienden? No lo entendí. Entonces yo sé que el primero es Dios, porque sin Él no vamos a tener entendimiento nunca, pero no sé si usted nos aconseja alguna otra técnica para poder tener más entendimiento. Claro. Bom, o importante se você quer aprender a palavra de Deus, uma das ferramentas mais importantes que tem hoje em dia compre uma Bíblia de estudo. E hoje tem
milhares de Bíblias de estudo, né? Uma que eu recomendo é a Bíblia de Estudo NVI, né? A Nova Versão Internacional. Porque o que é uma Bíblia de estudo? Ela é uma Bíblia que a maior parte dos textos, a maior parte dos versículos, ela vem com algum tipo de explicação no rodapé. Então essas coisas nos ajudam a entender, compreender melhor a Bíblia. E livros também, né? Por exemplo, Livros. sobre evangelismo. Leia livros, né? Busque livros. O cristão ele tem que estar sempre lendo, né? Porque quando ele está lendo livros ali cristãos, inevitavelmente aquele livro cristão ele vai abordar vários versículos da Bíblia, então isso vai te dando o entendimento que você precisa, né? Às vezes ali num livro cristão vem o entendimento que você não conseguia ver lendo sozinho a Bíblia, ok? E também o conhecimento bíblico vem disso, ele vem da dedicação de buscar estudo bíblico. Hoje em dia também existem muitos cursos online, cursos de teologia, acessível, né? Hoje em dia com a internet você pode estudar sem sair de casa. Então tudo vai depender do grau de desejo que a pessoa tem de conhecer, né? Existem cursos pequenos, existem cursos extensos, profundos, enfim. Então hoje existe muita coisa disponível. A igreja, sem dúvida alguma, é fundamental para isso, mas mais importante do que culto para você aprender a palavra de Deus são estudos bíblicos. Então, toda oportunidade que você tem para um estudo bíblico, você deve aproveitar. Por quê? Porque o culto ele tem uma outra dinâmica, ele é uma pregação, né? Então, o culto, você aprende bastante coisa. Mas, primeiro, que é muito aleatório, né? Num domingo pode ser sobre a história de Davi, no outro domingo pode ser a besta do Apocalipse. Então, é muito aleatório aquilo que você vai aprender. Segundo, que na pregação você não pode interromper a pregação. Se você não entendeu, né, você até pode chegar para o pastor e pedir depois uma explicação, mas você não vai interromper a pregação. E aí, se você não entendeu, daí já fica difícil, né, de você assimilar o restante. Já um estudo bíblico, você tem a oportunidade de perguntar. Por isso a importância da célula. Porque a célula vai proporcionar para todo mundo a oportunidade de você aprender a palavra de Deus e poder perguntar, poder tirar as dúvidas. Por isso que quem participa das células cresce, né? Cresce muito mais rápido do que quem não participa. Ok? Então, são essas as dicas que eu dou, né? Compre uma Bíblia de estudo, né? Então, existem Bíblias muito, muito boas, né? Existem Bíblias antiguíssimas de estudo, a Bíblia Scofield, acho que já deve ter uns 200, 300 anos essa Bíblia. E a mesma Bíblia de estudo que, né, grandes personagens da história usaram, a gente pode usar, a gente tem a mesma Bíblia, né, e hoje custa tão barato, né, 40, 50, 60 dólares, você compra uma Bíblia de estudo, ok? Tem também apps, né, tem websites, tem a Bible Getaway, ou Gateway, né, Bible Gateway. Você paga ali uma quantidade irrisória, acho que 3 dólares por mês, uma coisa assim, e você tem acesso a um monte de material, vários livros, comentários bíblicos, enciclopédias bíblicas, né? Então, aliás, outra coisa importante é isso, né? Compre um dicionário bíblico, né, que te explica as principais palavras da Bíblia, o que aquilo significa. Compre comentários bíblicos. Então, comentários bíblicos são exatamente explicações de versículos, né? Existem comentários gigantescos, existem comentários bem mais simples, mas enfim, existe muito, muito material, ok?
Ok, vamos adiante então. Então, oração, oração, oração. Por meio da oração e da palavra de Deus, encha-se do Espírito Santo. Né? Seja cheio do Espírito Santo. Não tem treinamento, não tem estratégia, não tem talento, nada que substitua você ser cheio do Espírito Santo. Ok? Então, busque o preencher do Espírito Santo constantemente, a cada dia. Então, daí por isso também a importância de você manter uma vida de oração, por isso também a importância de nós orarmos juntos, né? Porque cada crente, quando ele ora, quando ele busca a Deus, ele é como aquela brasa, né? Que vai ali incendiando. Mas quando os crentes oram juntos, aí é você juntar as brasas, né? E o que acontece quando você junta a brasa? Aí o negócio vira labareda, né? Então, vamos fazer todo o possível para orar, esperando aí terminar essa pandemia, ou pelo menos melhorar um pouquinho, para começarmos a voltar e começar a fazer sistematicamente nossas vigílias, né? Para começar a realmente buscar o poder de Deus, Ainda mais agora com o começo dos trabalhos aí das células, nós vamos precisar de muitas reuniões de oração, muita oração, ok? Mas quarta-feira a gente também tem, né? Quarta-feira nós estamos orando aqui, então venha participar, é importante que você venha participar, venha buscar a presença de Deus, né? O trabalho de oração é um trabalho de construção, né? Cada vez que você ora, você não vê muito resultado, mas é um tijolinho que você está colocando ali, é uma massa que você colocou, né? Lá adiante você vai ver o resultado. Quando você olhar para trás, né, você vai ver o tamanho da parede que você construiu, né, o tamanho do edifício que você construiu através da oração. Mas aproveite as oportunidades de oração, ok? Uma coisa fundamental também para quem quer servir ao Senhor é que nós devemos sonhar, né? Não é dormir na hora do culto, não, é sonhar, né, com aquilo que Deus pode fazer, né? É desejar. A importância do sonho a gente vê na Bíblia, porque Deus, os grandes homens de Deus que Deus chamou na Bíblia, Ele fez eles primeiro sonhar acordado, né? Tipo, quando Deus chama Abraão para fora, né, da tenda, fala, Abraão, sai para fora da tenda, né? E ele sai aquela noite belíssima lá no Oriente Médio, né? Ele diz, olha para o céu, ele olha aquele céu estrelado, ele fala, assim será a tua descendência. O que ele fez quando ele fez ele olhar aquele montaréu de estrelas? Fez ele sonhar, né? Fez ele sonhar. Porque a hora que ele viu aquilo aí, começou a ver cada estrelinha daquela como se fosse um descendente dele, um filho dele, né? Um neto, um bisneto, um tataraneto, né? Ou seja, Deus tem esse método de fazer você visualizar um sonho, né, para você ir correr atrás dele, né? Quando Jesus chamou ali Simão e os pescadores, né? E ele disse, me siga e eu farei de vocês pescador de homens. O que ele fez? Jogou um sonho, jogou uma imagem para eles começarem a sonhar. Uau, pescador de homem, né? Que tipo de anzol a gente usa para fisgar homem, né? Será que a gente pesca homem com rede? Imagina, né, a cabeça do pescador ali, como é que não ficou, né? Uau, né? Eu já pesquei lambari, né? Até baleia já pesquei, mas homem nunca tentei pescar. Ou seja, fica aquela imagem que Jesus imprimiu ali, né? Venha após mim e eu vou te seguir. Vou te seguir, vou te fazer seguidor, meu Deus, pescador de homens. É igual ontem eu estava conversando com uma pessoa, né? A Lena, né? Ali na cantina, e eu fui falar para ela de uma pessoa, né? Que o trem tá feio mesmo. Perguntei para a Lena se ela já sabia, né? Que a coisa estava feia mesmo, né, Lena? Aí a Lena falou, eu sei, e a gente está orando para essa pessoa vai se batizar no final do ano. Eu olho porque essa pessoa, é um sonho, né? É um sonho, tá certo. Se acontecer, eu vou falar, a Lena sonhou. A Lena sonhou, realizou, né? Sonhos se tornam realidade. Exato, né? O ano que vem, né, Lena? Aquilo que é objeto de sonho e de fé hoje, amanhã vai ser realidade. Agora o pastor tem que marcar o batismo, Né? para ajudar a colaborar.
Né? Quer ver como o sonho é importante? Cristiane, Helena, estenda a mão ali, toque aquele rapaz ali no final ali, ó. Agora você pode apalpar um sonho. Né? A gente orou para que um sonho se tornasse realidade, agora é palpável, audível. Fala pra caramba. Essa benção aqui. Agora, quantos outros que a gente pode sonhar assim? Quantos outros que a gente pode sonhar assim? Eu quero, Senhor, me dá. Né? A Bíblia fala assim, me pede e eu te darei as nações. Me pede e eu te darei as nações. Então vamos sonhar. Né? Vamos sonhar com o potencial de crescimento. Não, a nossa célula vai crescer. Né? A nossa célula vai... o sonho ajuda a gente a cumprir esses desejos do coração, porque a gente vai perseguindo o sonho. Né? O sonho ajuda a manter o foco. É isso que eu quero. É aquele sonho, né, que eu quero. Como Deus trabalha com essa questão de sonho, irmãos, é impressionante. Biblicamente, no nível pessoal, Ele te dá literalmente sonhos, ou visões, ou profecias, que às vezes Ele vai levar 20, 30 anos para cumprir. Mas é exatamente aquele sonho que te deu força para você conseguir continuar nos caminhos dele durante todo aquele tempo. Sim, Marita. Ele foi o meu sonho. De muitos anos. Nosso sonho. Desde dela é mais, né? Ele foi seu sonho de nata. Fui na presença do Senhor. Sonho de berço. Na presença do Senhor, eu coloquei ele comigo com as minhas filhas, que eram ainda só as duas pequenininhas. E desde esse tempo, ele ia voltar, mas meu sonho, eu não desisti dele. Eu sempre oro, mas não desisto das minhas filhas. Amém. Eu Glória a falo Deus. mesmo do Senhor, Glória eu a Deus. nunca vou desistir delas. Como eu não desisti dele, nunca vou desistir delas. Amém. Eu espero em nome de Jesus vê-las também da mesma forma. E vocês foram uma força maior nas orações daqui às quarta-feiras. Amém. Pastor, dá licença um pouquinho. Quando ela ergueu a mão antes, você não viu o que eu ia falar. Quando eu me converti, quando eu entendi que a salvação era pela graça, eu me desesperei. Porque eu pensei assim, minha mãe é a pessoa mais íntegra que eu já vi na vida. Honesta e de um caráter invejável. Não conheci, claro, que eu vivi. E eu pensei, minha mãe vai para o inferno. Aí eu pensei, meu pai não gosta de igreja, vai para o inferno também. Mas meu pai e minha mãe vai para o inferno. Aí eu me desesperei. Eu orava, chorava naquela 95. E foi um tempo que eu assim me desesperava, pedia por favor para Deus. E tudo aconteceu num período de uns 4, 5 anos. Eu creio assim, Deus teve aquele tempo, né? Como a gente está esperando o resto da família. E nesse período, eu vi meu pai acreditar em Deus. Eu vi as músicas na minha casa, que não era muito, graças a Deus, se transformar em louvores. Eu vi o meu pai se converter. Eu vi o meu pai se batizar. Eu vi o meu pai lutar para parar de fumar, que ele fumou 47 anos. E eu vi meu pai parar de fumar, vim aqui testemunhar. E meu pai descansou no Senhor e agora eu estou em paz. Amém. Isso foi assim muito rápido, mas foi um desespero. Então isso é a parte do meu testemunho, sabe? Que eu quero contar para muitas pessoas. E foi possível, porque era impossível aos olhos humanos uma pessoa, tipo meu pai, se converter numa família que ninguém quer saber. Por isso mesmo sonhe, né? Sonhe, começa a colocar rostos, né? Nos teus sonhos, pessoas, nomes, né? Que você vai começar a batalhar em oração, lutar em oração, né? Então vale a pena sonhar, porque isso é o que vai te manter focalizado e com força para atravessar as noites escuras, os momentos difíceis da vida. Exatamente esses sonhos, né? Hoje pode estar difícil, posso estar sofrendo aqui, mas meu sonho vai se realizar, né? É o que diz ali o Salmo, né? Aquele que vai levando a preciosa semente, gemendo e chorando, voltará com certeza, trazendo no seu braço, né, os seus molhos, né, trazendo a colheita. Em outras palavras, o que vai semeando, ele vai semeando com um sonho em mente, né?
Ele está semeando ali, mas ele já está vendo aquele campo todo florido, ele já está vendo aquele campo ali pronto para... Está tudo na mente dele ainda. Mas ele está semeando exatamente com essa esperança. Né? Então a gente tem que fazer exatamente isso. Ok? Então, os sonhos fazem a gente antecipar o futuro, né? Não ficar só vivendo day by day, né? Mas faz você realmente, né, planejar e ver, é isso que eu quero. Então eu vou me esforçar, vou buscar Deus, vou realmente buscar ao Senhor. Né? Então, vamos sonhar. Jacó fez um acordo lá com o sogro dele. Ele falou, vamos fazer o seguinte, toda ovelha que nascer malhada, né, ou seja, que a pele não era de uma cor só, né, que tinha aquelas colorações, manchas, né? Ele falou, toda ovelha que nascer malhada vai ser tua, Jacó. A que nascer com uma cor só vai ser minha. Né? O velho era louco de esperto, né? Ele sabia que a maior tendência era sempre nascer a ovelha com uma tonalidade só, né? Mas daí o que o Jacó fez? No lugar que ele levava as ovelhas para tomar água, ele pegou umas varas e cortou, né? Fez assim riscos, né? Como se fosse malhar, fez malhas, né? nas varas e colocou ali. Não existe nada psicológico, espiritual que diga que uma ovelha olhando para uma vara malhada vai gerar ovelhas malhadas. Mas o que ele estava fazendo ali, na verdade, era ele. Ele estava colocando ali para que toda vez que ele levasse as ovelhas, ele lembrasse, né, da promessa que Deus tinha para ele, de que ia prosperar ele. E agora o meio de prosperidade seria por meio de ovelhas malhadas. Então aquilo ali não era para a ovelha, aquilo ali era para Jacó não esquecer da promessa, para Jacó continuar sonhando, para Jacó continuar buscando a Deus. O resultado é que as ovelhas que nasciam, quase tudo nascia malhada, né? Porque Deus, na verdade, abençoou o sonho, né? a meta, a visão ali de Jacó. Eu acho que às vezes a gente desanima se não tiver uma estratégia, um ponto, aí a gente desanima. E esse relato aí de Jacó nos serve, nos ensina, né? E a gente não perdeu, deixar um sinal ali. Não perder a promessa, não esquecer da promessa. Até porque um foi mais cedo, mas o outro vai demorar mais, o importante é chegar lá. Exatamente. Muito bem. Então, coisas que você deve sonhar, né? Você deve sonhar de ter um grupo saudável, uma célula saudável. Sonhe com isso. Senhor, eu quero uma célula onde o poder de Deus possa ser derramado, onde a gente possa viver ali experiências marcantes que a gente vai guardar para o resto da vida, né? Então, sonhe com isso, deseje isso, porque quando a gente começa a sonhar, daí a gente começa a procurar esse sonho. A gente começa a lutar por esse sonho, né? Então, sonhe de ter um grupo que cresce. Senhor, eu quero um grupo muito entrosado, um grupo muito saudável, mas eu também quero um grupo que não se conforme em a gente continuar ali forever, sempre com aquele mesmo número. Não. Ore a Deus, peça e sonhe com isso, sonhe com o crescimento do seu grupo, né? Sonhe que o seu grupo vá se multiplicar. Lembrando que multiplicar na prática significa, na verdade, dividir, né? Um trabalho que você lutou para fazer crescer, agora você racha ele no meio, né? Você divide, né? Mas é exatamente ali que está o fator multiplicação, né? O trabalho de convidar, muito importante, né? Célula funciona principalmente com base no trabalho de você convidar as pessoas, né? E nessa questão de convidar, você deve primeiro atrair a pessoa para você, depois você atrai ela para a célula, depois você atrai ela para a igreja, e então você atrai ela para Cristo, né? Não necessariamente nessa ordem, não necessariamente que Cristo tem que ser em último, né? Pode ser que você atraiu ela para você e você já pode trazer ela para Jesus, né? Mas isso são etapas que vão funcionar bem, né? Procure atrair a pessoa primeiro para você, ou seja, torne-se amigável, torne-se aberto, disponível, com coração para ajudar, para amar, para cuidar. E com isso vai ficar fácil de você convidar a pessoa para a célula e ela vai aceitar,
Né? Pô, o cara é meu amigo, a pessoa é super boa comigo, está me convidando, por que eu não vou? E se a pessoa for para uma célula onde você está lá, está o amigo, ela é bem recebida, ela é amada naquele lugar, por que também ela não vai aceitar daí o convite para ir na igreja? Então uma coisa vai puxando a outra, ok? Então vamos convidar. Então razões para convidar. Se você convidar, as pessoas virão. A gente pode questionar isso aqui, não, mas não é bem assim, pastor. A gente vai convidar e um monte de gente vai dizer não. É verdade que um monte de gente vai dizer não. Mas a verdade é que as pessoas que virão para a igreja virão porque alguém convidou. Então, a frase está corretíssima, né? É como aquela pesquisa que a NASA fez e descobriu depois de muita investigação científica. Que quem vai pescar tem mais chance de pegar peixe do que quem não vai. Né? Então é uma questão lógica. É só a gente olhar a nossa igreja hoje, agora. A gente começou com alguns programas, algumas coisas, algum pequeno esforço para começar a convidar pessoas, orar por pessoas, trabalhar para ganhar essas pessoas para Jesus. Olha como em pouquíssimo tempo mudou. Né? A Adriana ficava lá com o Jordi lá e insistia com aquele garoto, insistia. Agora o menino todo sábado está vindo na reunião dos jovens. Super entrosado. Quer dizer, o evangelho entrou ali, está entrando na vida da mãe também. Né? As mulheres fizeram, grupo de mulheres. Eu já notei, faz a reunião no sábado, no domingo tem uma ou duas mulheres que foram na célula que vêm no culto também. Quase impossível aconteceu sábado. A mãe de uma irmã que era super, foi e gostou e já está pensando na próxima. Amém? Então, isso que eu estou falando. Convide, porque convidando as pessoas virão. Nem todo mundo que você vai convidar vai vir, mas é convidando que as pessoas virão. Minha amiga Cristiane, que veio ontem com a filhinha, ia matricular na catequese, mas a menina disse que não, que quer vir nessa igreja para ficar com mais meninas. Você está falando, irmão. Se a gente fizer o trabalho, vai dar fruto. Vai dar fruto. Convida. Convida a pessoa. Eu convidei o Robson veio. Está aí. Né? Agora, se eu não convidasse, não viria. Tem que orar pelo Albertinho. Orar pelo Albertinho. Doente, tá? O Alberto, comecei a chamar ele, começou a ouvir, né? O vizinho? O vizinho. Só que daí ele foi de férias visitar o filho dele lá, Montana, não sei aonde lá. Ficou o mês inteiro de cama na casa do filho, um problema sério na coluna dele. Ele agora não pode ficar muito tempo sentado, então vamos orar por ele. Amém? Mas vamos continuar convidando as pessoas. Irmãos, é batata. Você convida, a pessoa vem. Você não convida, a pessoa não vem. É simples assim, não é matemática pura, né? É lógica pura. Nem todo mundo que eu convido vem, mas os que vieram foram convidados. Simples assim. Ok? Que vai ser convidado com a gente. Eu fui. É tipo na tua casa, né? Quem é que vem na tua casa? Quem você convidou. A pessoa não vai bater na tua casa assim e falar, me convém entrar na sua casa. Só Jesus era cara de pau desse jeito, né? Me convém jantar hoje na sua casa, né? Fora Jesus, quem vem jantar na sua casa é a pessoa que você conhece, que você convidou. Bom, tirando parente, né? Parente é fogo, né? Os cunhados lá do Robson, né, Robson? Que para festa eles vêm, né? Mas é simples assim, vamos convidar e as pessoas virão. Vou tentar convidar de novo. Vou lembrar. Vamos convidando, vamos insistindo. Uma hora eles vêm. Então, se a célula tem visitantes, a célula cresce e se multiplica. É lógico, né? Se a célula não tem visitante, ela não cresce e não se multiplica. É assim, simples assim. Então, temos que continuar trabalhando, né? Se cada pessoa da célula fizer um esforço, né, você tem a possibilidade de ter, não é possível, são 4, 5 membros numa célula, 6 membros numa célula,
6 pessoas convidando durante a semana, a chance de que pelo menos você vai ter um visitante por semana é muito grande. Então, se todo mundo trabalhar um pouquinho, todo mundo, lembrando, antes a gente vai adiante, né? Não é só convidar, colocar isso diante de Deus antes de convidar. E aí Deus vai também cooperar. Que Deus tem muito mais interesse que o teu visitante venha do que você. Pode ter certeza disso. Amém? Alguém ia perguntar alguma coisa aqui? Não? Coisas que nós temos que cuidar na hora de convidar. Nunca deixe de orar antes. Transforme o convite já numa ação espiritual. Como? Orando, entregando para Deus. Senhor, eu quero convidar o José. Senhor, me ajude. Senhor, toca. O Senhor morreu pelo José. Interceda por ele. Ore por ele. Peça que Deus toque na vida dele. Né? Então, ore antes de convidar. Né? Não aceite não como uma resposta final. É um engano. Né? Convidei, a pessoa disse que não vinha. Ou convidei, disse que vinha e não veio. E aí você não... então quem vai para o inferno? Né? Não faça isso. Né? Vai batendo. Jesus disse, né? Batei, batei e será aberto. Né? Busque, busque e você encontrará. Então vamos lá, vamos batendo. De vez em quando você tem que dar uma pausa, né? Não, já convidei demais isso aqui, deixa eu dar um tempo, deixa eu fingir que esqueci, né? Quando ele achar que eu esqueci, eu convido ele de novo. Essa pausa esse mês foi bom, né? No caso de vocês, deu para dar uma descansada. Deu para dar uma descansada. Agora dá para entrar com ferro e fogo. Mas saber que não teve, né? Bom já falar. Eu vou convidar a minha cunhada, ela vai falar, vou lá só para deixar de ser chato. nem que seja só por isso, né? É a parábola, né, que Jesus contou lá da viúva, né? A viúva batia na porta do juiz todo dia e a Bíblia diz, né, o cara não queria cuidar da viúva, não tinha interesse nenhum de fazer justiça, mas chegou uma hora que ele falou, só para você parar de me encher o saco, versão pastor Edilson Dutra, né? Só para você parar de me encher o saco, eu vou fazer o que você quer, né? Então vamos fazer isso também, ué. Né? Fala para ele assim, na pior das hipóteses, você vai ganhar um churrasco de graça. E uma mulher me bloqueou, porque eu convidei, ela me bloqueou, me tirou de tudo, pronto, tá bom, vai. E eu delicadamente, né, falar, mas aí se eu falar, você não quero mais que você me mande essas mensagens. Aproveite os momentos, né? Vai aparecer momentos em que você pode aproveitar aquela situação ali para jogar uma palavra, para convidar a pessoa. Então, aproveite os momentos, né? Seize the moment, carpe diem. Né? Aproveite a oportunidade. Um erro é você se tornar também o único que convida. Né? Você é o único que convida na célula. Não, isso aí tem que ir mobilizando, mobilizando todo mundo, sempre trazendo essa consciência, irmãos, tá pouca gente visitando a gente, vamos orar, vamos trabalhar isso, né? Vamos fazer uma campanha de oração, vamos fazer uma campanha de jejum e mobiliza todo mundo para convidar. É claro que se tiver só uma pessoa convidando, você vai ter poucas pessoas vindo, né? Mas se todo mundo estiver ali fazendo, se aplicando, um vai animando o outro, né? Que você convidou, o teu não veio, mas de repente você vê lá, né, que o convidado do outro veio, daí você, opa, então acho que funciona, não vou desistir, você tem ânimo, né? Um vai animando o outro, ok? E não seja rude com as pessoas quando você convidar, né? É o seguinte, vai ter um negócio lá na igreja lá, se você não quer ir, problema seu, é você que vai para o inferno, né? Não seja rude, né? Seja amável, ok? Mantenha contato com as pessoas, né? Isso é fundamental para manter a célula coesa, manter a célula crescendo. Contacte, né? O líder principalmente, mas os membros da igreja, os membros da equipe ali do líder,
deve estar se programando para fazer isso, né? Isso cria laços de amizade entre as pessoas, então isso comunica e gera confiança, segurança. Então ligue para as pessoas, né? Ajude a crescerem, né? E também aprendendo isso, a gente fica com o nosso olhar mais aguçado, né? Porque eu tava a semana passada num grupinho de velhinhas fazendo exercício, meu grupo de velha, aí tinha, tudo é jamaicano, né? Mas tinha uma colombiana. Eu olhei para ela e meu olhinho brilhou, tive interesse nela. Aí, isso vai aguçando o olhar. Eu fui no parque. Ele vai virando tipo caçador agora. Você olha assim, você já vê uma presa ali, ó. Pá, Eu né? fui no parque com a Mel e a Golpe e eu falava assim, para, eu tenho que abordar, tô escutando a mulher tá falando português. Aí, cuida lá, Mel, cuida lá que eu tenho que abordar a mulher. Aí a Mel ficou com a roupa, eu fui lá falar com a mulher me dava bola. Aí foi com jeitinho que ela tava cuidando, né? Ela me deu atenção. Então eu já tô orando por ela e já marquei que eu vou me encontrar de novo. Marquei o nome dela na hora ali pra não esquecer. Eu quero olhar para ela, deixa eu falar o nome, né? E é isso que vai acontecer mais e mais, vai se tornando natural. Mas foi difícil. Né? Com essa visão, você tendo esse fundamento, vai mudar tudo. Daqui para frente você vê uma pessoa ali que você consegue se comunicar, você já, opa, né? Todo mundo vai virar presa, né? Todo mundo, você é o caçador agora, caçador de almas. A mulher estava com 2 nenenzinhos, então não tinha como ela me dar atenção e eu tentando puxar o assunto. Aí quando começou a chover, ela falou, você vai sair? Daí quando ela falou, você vai sair? Né? Daí foi o tempo que deu para montar o nome. É isso mesmo, aproveitar todas as oportunidades. Então, momentos apropriados para fazer uma ligação, né, manter contato com a pessoa. Logo depois que a pessoa visitou a célula. Então, a pessoa visitou, na mesma semana você já dá uma ligada para a pessoa. Ô, fulano, como é que tá? Tudo bem? Estou ligando para saber onde você está, tal, que bom, como é? Gostou da célula? Né? Lembre-se que ele já vai ter, naquela semana, ele já vai ter o trabalho de consolidação. Né? Mas se tiver mais alguém da célula ligando, isso tudo vai ajudando a pessoa a se firmar. Ok? Nas primeiras semanas, ligue toda semana para a pessoa. Ok? Ligue depois que a pessoa faltou uma reunião. Faltou, já liga naquela semana. Para make sure que nada está errado, que está tudo bem, para incentivar a pessoa. Ok? Ou ligue para a pessoa depois que a pessoa compartilhou alguma necessidade com você. Ela se abriu com você, falou alguma coisa e tal. Ligue naquela semana para ela. Né? E também depois de que teve um momento tenso numa reunião de célula. Às vezes você teve ali uma reunião ali onde alguém falou uma besteira, alguém agiu como não devia agir, tá? Ficou aquele climão, né? Ligue para as pessoas, né? Dê uma ligada, né? Não para falar mal de quem fez, né? Quem agiu errado, né? Liga para ver como é que a pessoa tá, né? Para fingir tipo assim que não foi nada, tal, né? Tudo bem, né? Que bom, né? Que reunião boa que a gente teve, né? Então, ligue ali para animar a pessoa, tá bom? Peça a Deus em oração por direção, também quando você for ligar para a pessoa, Senhor, quem eu devo ligar agora? Me mostra o nome, tem alguém que está precisando, Senhor, mostra, e Deus vai mostrar. Deus vai colocar uma pessoa aí no teu caminho. Né? O tempo que você gasta é um tempo de qualidade que você está investindo. Então, essas conversas, elas têm um grande peso na ajuda da salvação dessas pessoas. Ok? Então, não perca momentos ali também chave, momentos importantes, né? De ligar para a pessoa. Seja positivo a respeito de Deus, da igreja, da célula. Lembre, nunca você liga para falar mal, para ficar. Seja sempre positivo, sempre vendo o lado bom das coisas, sempre animando a pessoa, né? E respeite também o tempo da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa ali tá no trabalho, está ocupada, né? E falou para você que está no trabalho e você... Deixa eu ler para você o Salmo 119 aqui, né?
Então, respeita isso. Se a pessoa diz que não dá para falar com você naquele momento, ali fala, beleza, eu ligo mais tarde então, né? Fica com Deus, um beijão, né? Deus abençoe. Tá bom? Bom, vamos deixar isso para lá. Preparação. Prepare-se para a reunião. Não deixe que a reunião seja, sabe, um hábito. Principalmente o líder. Prepare-se. A pessoa, não é o líder, mas a pessoa que vai ministrar o estudo naquele dia. Prepare-se. Não importa o quanto você conhece a Bíblia, não importa. Quanto mais você se esforça, mais Deus vai honrar o teu trabalho, né? Como líder, dê muito mais espaço para o desenvolvimento do ministério dos outros do que o teu. Esse é o teu ministério. O teu ministério é justamente desenvolver o dos outros, né? Então, nas primeiras aulas, ali nas primeiras reuniões, você ministra a palavra, mas depois você já vai agendando, olha, daqui a 3 semanas, fulano vai dar para lá, já dá para ele a matéria com antecedência, para já não jogar ele na fogueira, para dar tempo para ele se preparar. Se precisar de qualquer coisa para ajudar a preparar, estou aqui, me liga, posso te ajudar, se ofereça para ir ajudando a pessoa, né? Então, vai distribuindo as tarefas, né? Quando você preparar a célula, a reunião daquela semana, já pense em tudo, né? Quem vai fazer oração? Você já coloca, fulano vai fazer oração. Fulano vai fazer a palavra, né? Fulano vai trazer o lanche, fulano vai fazer isso, aquilo. Sabrina vai ligar nessa semana para aquela pessoa. Vai distribuindo, vai mobilizando o povo, vai colocando as pessoas para trabalhar. Então, e tudo isso exige preparação, ok? Então, se a tua reunião é na sexta, é tipo o carnaval no Rio de Janeiro. Terminou o carnaval, já começa a preparação para o próximo, né? Então, terminou ali a reunião é na sexta, terminou a reunião, já vai anotando, preparando, trabalhando o que vai acontecer na próxima. Porque é assim, ó, a semana voa. Cristiane, acabou a reunião sábado, hoje ela não Não, ontem ela queria saber o tema e ela está aqui comigo. Mas tem que ser assim, irmãos, porque a nossa vida aqui como imigrante é muito doida, é muito... Quando você vê, a semana passa que parece 2 dias, né? Então, se você deixar de começar a se preparar, a se organizar, quando você vê, já está em cima do laço, já não dá para preparar quase nada direito, ok? Então, tudo com amor, com dedicação, com cuidado, ok? Então, vamos nos preparar para oferecer o melhor para Deus, o melhor para as pessoas. Um ponto muito importante, só para nós fecharmos, Nossa, como tem coisa que a gente tem que pular aqui. O mentoring é exatamente isso, é o trabalho de você desenvolver lideranças. Vai desenvolvendo, vai mentorando, vai ajudando pessoas a crescerem. Pouquinho a pouquinho, né? Vai ensinando ali um pouquinho, dá uma palavra de oração para a pessoa, né? O novo convertido, você não vai pôr ele para dar o estudo, mas dali a um tempinho já dá para colocar ele para orar, por exemplo. Ou para ajudar a trazer o lanche, ou fazer alguma coisa que ele se sinta mais confortável, né? Mas já vai incluindo o novo convertido, já vai colocando ele ali, e a pessoa vai sentindo que aquela célula é dela. Ela não é só um visitante mais, ela já faz parte da célula, tá bom? Então, vamos fazer esse trabalho de mentoria, né? Que é um trabalho que a gente vê Jesus fazendo com os apóstolos, o apóstolo Paulo fazendo com Tito, com Timóteo, nós vemos o apóstolo Pedro fazendo com Marcos e assim por diante, ok? É muito material, tem tudo na apostila, baixem lá a apostila, se não abaixaram, estudem, tem muita coisa extra aqui para vocês se prepararem. Sim, Robson. Pastor, a respeito da célula, o nome tem que ser escolhido, né? Porque você falar célula, a pessoa vai ficar meio... Tem igrejas que somos simplesmente célula, né? Mas o que é isso? Não, é
um grupo, a gente estuda a Bíblia, a gente se reúne para ajudar um ao outro, para orar um pelo outro, se a pessoa tem algum problema, alguma necessidade, né? Um grupo ali de amizade, um grupo bom de pessoas boas, que a gente se reúne para bater um papo, né? Um grupo saudável de pessoas ali, gente bacana e que quer estar junto. Então, mesmo que daí você use um nome, você pode simplesmente explicar, né? Você pode usar grupos, né? Grupos pequenos, grupo de vida, grupo de crescimento, né? Grupo de crescimento, grupo de vida. Eu acho que é mais fácil você explicar tanto em inglês, português, espanhol, de crescimento, né? Então, aí fica livre, cada um pode chamar como achar melhor nesse sentido, mas grupo de crescimento, grupo de vida, grupos pequenos, célula, pode usar esses termos, né? Mas o meu ponto que eu quero dizer é isso, porque célula tem pessoas que já passaram por isso, teve experiências ruins. Então ele fala, já tive nessa, essa vai ser uma... Então por isso que o nome deveria ser mudado, para a pessoa não ter o mesmo conceito. Tipo, o nome oficial na igreja que você está falando desse tipo. Só que tem um detalhe aí. Quem teve problema com célula é porque já era crente, já se envolveu com isso. E lembre-se que o nosso principal foco não é ficar convidando crente. Você não sabe quem que vai cair na rede. Você não sabe, isso é verdade. Você não vai perguntar para você é crente, católico, espírita. Quando você convida uma pessoa, você está Mas nesse caso aí, se a pessoa, você convida e a pessoa já sabe que é célula e já teve problema, então, na verdade, você muito nem quer que essa pessoa realmente venha. Mas você vai ter que né? venerar ela ali. Sim. Mas também não custa nada. Porque às vezes, por mais que a pessoa também é crente, mas é uma pessoa que teve mais experiência, você também quer salvar essa pessoa, né? Então, Na hora de convidar, acho que dá para usar, dependendo de quem você está falando ali, você já tem uma ideia do que é, e coloca um nome fantasia mesmo. Não, mas mesmo assim, mesmo que você use célula ou use qualquer outro nome, se é uma pessoa que já teve decepção com isso, anyway, quando ela chegar lá, ela já vai descobrir que é uma célula, né? Por mais que você usou um nome fantasia ali, ela vai chegar lá, isso aqui é uma célula, me pegaram, né? A nossa célula é melhor. Fala que a nossa célula A melhor coisa é abrir o jogo com a pessoa. É que negócio, nós estamos usando uma estratégia, mas a gente não está tentando enganar ninguém, né? Nem obrigar. Então, abre o jogo, né? Não, eu já tive problema, tá? Falar, que pena. Que pena, porque na nossa igreja está funcionando muito bem, está sendo uma bênção, né? Venha conhecer, sem compromisso, né? Então, abre o jogo com a pessoa. Uma convidada minha falou assim, eu posso até ir, mas não me chama para falar nada. Fica tranquila que eu não vou te chamar. A melhor coisa que tem é honestidade. Seja sincero, aberto com todo mundo, né? Estrategicamente, a gente vai sempre cuidar com o linguajar que a gente está usando, né? A maneira como a gente convida a pessoa, mas não é que a gente está escondendo nada. Né? Então, quando acontecer da pessoa, né, que você está me convidando, eu acho que é coisa de crente, né? Eu falei, lógico. Você vai dizer, não é coisa de crente. Pô, você vai mentir? Fala a verdade, velho. Pastor, eu convidei uma pessoa para ir sábado, aí ela falou para outra, mas por que eles estão assistindo para mim? Será que vai ser bingo? Porque tudo que me convida eu tenho que pagar. Mas certeza que eu não tenho que pagar nada? Não tem que pagar nada. Mas não tem que levar nada? Não, só... Aí depois a pessoa falou, já sabia, passei uma mensagenzinha e falei para ela, venha, vai ter uma palavra, daí já avisei, né? Também para ela saber o que se tratava. Já tinha falado, que era reunião de mulheres. Falei, vai ter um louvor, uma palavra, e a gente vai ter um momento de confraternização. Então, assim, muitas pessoas já estão ressabiadas com pirâmides, com convites, porque ela ficou assim, Esse é o problema. ela ficou preocupada, porque tudo que chama ela foi, então eu vou vender. Essa reunião atualmente é para pegar pessoas. Mas, como eu falo, a gente usa estratégia, a pessoa caiu naquela estratégia, não precisou de maior explicação, ótimo. A pessoa perguntou qualquer coisa, abre o jogo, fala a verdade. A gente não está querendo enganar ninguém, né? Que nem ali o Band of Brothers, mas o que a gente vai fazer lá? A gente vai ver o que Deus tem para falar para a gente como homens,
Nós precisamos nos unir como homens, precisamos aprender, todos nós temos que aprender, todos nós precisamos de ajuda. Pronto, abre o jogo. Não tem que esconder nada de ninguém, não. Ok? A gente apenas usa a estratégia para facilitar, mas quando a pessoa entrou ali num detalhe que ela sacou aquilo, ela percebeu aquilo ali, abre o jogo sem problema nenhum. Tá bom? Vamos orar, gente? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer algumas reuniões aí com líderes, fazer algum planejamento, e aí nós vamos dar as instruções aí para o grupo. Talvez a gente vá fazer mais alguma reunião com todos ainda da escola de líderes, né? Continue preparando os testemunhos, a gente pode usar isso, né? Eu vou dizer se a gente vai ter na próxima semana, a gente vai ter ainda aula ou não, mas prepare, porque a gente precisa preparar esses testemunhos. Testemunho vai ser importante, você vai usar esses testemunhos nas células, você vai usar ele na evangelização, então é importante que você trabalhe o teu testemunho. Escreva ele, pode ter uma versão maior, né? Mas daí tem que ter a versão compacta, que você consegue passar em 5 minutos, mas é importante que você vá trabalhando isso, ok? Então, aguardem aí as instruções, a gente vai estar passando para vocês as instruções da formação das células, mas hoje é a última aula que a gente tem aqui nessa apostila, ok? Mas a gente ainda vai ter reuniões que a gente vai ter que fazer para agora de estratégia, para montar, conversar, decidir como é que a gente vai formar células aí, tá bom? Vamos orar então e agradecer a Deus. Parabéns, né? Todos vocês, tivemos uma excelente atendência, né? Quase todos os que se matricularam no começo levaram aí praticamente até o final, poucas faltas, vocês estão de parabéns. Busque lá no link que eu coloquei da Igreja Central, tem todo o material, vocês conseguem baixar a apostila, né? Quanto mais você entender e estudar, mais você vai estar preparado para esse trabalho, ok? Vamos orar então e agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar por este trabalho, te louvar pela fidelidade desses teus servos, que por 14 semanas, Senhor Deus, estiveram dedicando o seu tempo para ti, Senhor, para ti, para estarem sendo melhores preparados, equipados para te servir de alguma maneira, Senhor. Senhor amado, nem todos querem ser líderes, mas todos querem ser servos, ó Pai, e nós te louvamos por isso. Que o Senhor dê direção e abençoe, Senhor Deus, a todos, que cada um possa cumprir uma parte importante dentro das suas células, servindo ao Senhor, ganhando mais experiência, Senhor, e acompanhando o Senhor, ganhando mais confiança no trabalho das células propriamente ditas, Senhor, e ali então se preparar para quando houver a multiplicação, talvez eles assumirem lideranças, ou o que seja, Senhor. O que importa é que cada um de nós, Senhor, estejamos nesse trabalho unidos, convidando pessoas, ganhando almas para Ti, Senhor Jesus, e crescendo juntos. Abençoe-nos, Pai, nós reconhecemos que somos pequenos e incapazes. Reconhecemos que não temos condições por nós mesmos. Reconhecemos, Senhor, entretanto, que Tu podes, Tu tens poder para fazer com que tudo isso possa acontecer. Venha nos ajudar a crescer como igreja, estarmos preparados, Senhor Deus, para que sejamos, Senhor, como aqueles talajadeiros, Senhor, da parábola, Senhor, onde o bom samaritano leva, Senhor Jesus, o homem ferido e o entrega aos cuidados, Senhor, do estalajadeiro. Que possamos ser pessoas assim, uma igreja assim, onde o Senhor confie e onde o Senhor começa a direcionar também pessoas para virem aqui, porque o Senhor vai saber que aqui eles serão cuidados, aqui eles serão amados, aqui eles serão bem recebidos, aqui eles serão, Senhor, acompanhados, discipulados, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar, ó Pai amado, e que somente, Senhor, o passar dos anos e principalmente a eternidade venha revelar os frutos, Senhor, deste trabalho, Senhor, da qual nós damos início agora. Nós oramos em nome de Jesus, que cada um seja cheio do Espírito Santo,
Que cada um, Senhor Deus, receba a unção do Senhor, a autoridade de Deus sobre a sua vida. Senhor, a unção de multiplicação, como nós cantamos, Senhor, a unção de conquista, a unção de vitória, a unção de ousadia, a unção de coragem, Senhor amado, a unção de servos, Senhor, para servirmos uns aos outros, para servirmos, Senhor Deus, ao ferido, para servirmos, Senhor Deus, ao cego, ao pecador, Senhor Deus, que não tem direção na sua vida, e trazemos a luz de Cristo para cada um deles, ó Pai. Que isso venha nos trazer, Senhor Deus, alegria, grande crescimento pessoal. Que venha, Senhor Deus, junto com o nosso trabalho, venha haver, Senhor Deus, um grande desenvolvimento das nossas vidas, das nossas relações pessoais e das bênçãos que o Senhor vai derramar sobre a vida de cada um desses teus servos aqui, Pai. Oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.